palavra que eu tenho para os irmãos nesta noite, 3 coisas que o Senhor deseja restaurar em nós. 3 coisas. Eu quero que vocês fiquem atentos, abra sua Bíblia agora, porque eu não vou, peço a Deus para me ajudar para não me delongar, porque são só 3 coisas, né? Não é possível. Quando eu falei para minhas filhas que eram 3 coisas, ela falou: ah, tá, cada coisa em meia hora. Eu vou provar para elas hoje que eu sou capaz de falar em 1h25. Primeira coisa que Deus quer restaurar na vida de muitos que nós vimos ali, muitas pessoas que estão ali louvando ao Senhor, buscando. Vocês viram momentos de grande exaltação, de exultação diante de Deus, de alegria diante do Senhor. Tem uma coisa importante que Deus quer resgatar no coração de muitos irmãos, e está lá em Salmo 51:12. O salmista, numa grande batalha, numa grande luta contra o pecado, Davi, Salmo 51, versículo muito conhecido por todos nós, Ele diz no versículo 11: Senhor, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. E aí ele diz no versículo 12: mas restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário ou um espírito de obediência. Qual é a primeira coisa que Deus quer trazer de volta com toda a força no seu coração, nos nossos corações? Você que depois de uma longa caminhada, depois de ser sacudido por todo lado, depois de muitas provações e tentações, e ter cedido à tentação, e ter entrado num processo de hibernação espiritual, você que está lutando há anos, pedindo a Deus fôlego para continuar no reino, a oração é essa: Senhor, traz de volta ao meu coração, devolva-me, como diz o Novo Testamento, a Bíblia, a nova linguagem de hoje, a versão internacional. Devolva-me a alegria, não é da minha salvação, é da tua salvação, porque a salvação vem dele, vem do Senhor. Então o salmista, diante de uma alma quebrantada, de uma alma sofrida por causa do pecado, Davi, depois do seu pecado, esse que ficou famoso aí, que todos nós conhecemos, e que a turma gosta de exaltar, mas ninguém lembra do arrependimento de Davi, do sofrimento de Davi. Ninguém lembra que o pecado levou Davi ao leito, ao sofrimento, à dor. A sua carne foi consumida, os seus ossos doíam. Davi enfermou por causa do pecado. E foi aí, nesse momento, que ele disse: torna-me, devolva-me a alegria da tua salvação. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, ela nos promete uma riqueza. A Bíblia promete-se algo que nos faz muito ricos. E o que ela promete é a salvação. Esse tesouro que eu trago dentro de mim é a salvação. E é a salvação de Deus em Cristo Jesus que me faz um homem feliz, verdadeiramente alegre, em paz. Davi não tinha mais paz nem alegria. E o estado de Davi pode ser o estado de algumas pessoas que entraram aqui hoje, porque lutam contra o pecado, qualquer idade. Eu estou falando de adolescente, criança, até o mais velho que está nesse lugar, porque a nossa luta a vida inteira é contra o pecado, é contra a carne, contra o diabo, os demônios, contra o nosso inimigo. A nossa guerra é espiritual, e alguns possivelmente não estão conseguindo vencer o inimigo. Mas eu quero dizer a vocês, irmãos,
que é preciso sentir a alegria da salvação. Eu falei, por que é alegria? Alegria quer dizer satisfação, contentamento, entusiasmo, prazer, festa. Meu coração está em festa. Exulta, porque eu tenho a salvação do Senhor. E aí o dicionário diz que alegria é um sentimento de contentamento que se manifesta por sinais exteriores. Não dá para esconder quem está alegre. Como também não dá para esconder quem está triste. Diz um cântico: não é normal você viver e não é normal você viver e não sorrir. Não é normal você sorrir para esconder a dor que um dia entrou e não saiu, e você ainda traz guardada essa dor no seu peito. Quantos perderam a alegria da salvação? Não perderam a salvação, perderam a alegria. Sabe por quê, irmãos? A cruz é um divisor de água na vida de uma pessoa que conhece a Jesus. Não existe possibilidade de você não receber alegria sendo salvo. O Valdir disse ali, aos 18 anos eu recebi a Cristo como Deus Salvador. Eu senti uma fome, uma vontade de estudar a Bíblia. Vocês ouviram falar isso? Pois bem, ele recebeu a alegria do Senhor. Portanto, a cruz tem que ser um divisor de águas, e não apenas um mero detalhe na história, um amuleto que eu vou pendurar no meu peito. Não, a cruz é fonte de vida para mim. Aquilo que foi humilhação para o meu Deus é fonte de vida para mim, porque eu estou à sombra da cruz do Senhor. Aliás, eu estou crucificado com Ele. Eu fui crucificado com Ele naquela cruz. Ele foi lá por minha causa. Então o fato de eu não mais precisar pagar essa dívida traz alegria ao meu coração. Todo salvo tem alegria da salvação. Alguém falou com Jesus assim, os discípulos começaram a servir a Jesus e começaram a entender que eles estavam lidando com alguém que era muito poderoso. Eles queriam fazer as mesmas obras que Jesus fazia, e foi isso que ele nos prometeu, que as faríamos ainda maiores. E eles saíram curando enfermos, libertando endemoniados, e voltaram para Jesus deslumbrados. A Bíblia diz que eles voltaram exultantes de alegria, falando em teu nome. Os demônios se nos submetem e vão embora. Nós os repreendemos e eles saem. E Jesus dizia que ele via Satanás caindo do céu como fogo. Mas disse: olha, vocês não devem se alegrar, porque os demônios, os espíritos se vos submetem. Vocês têm que se alegrar. Vocês têm um motivo maior para se alegrar. Vocês têm um motivo muito maior para se alegrar. É porque o seu nome, my name, meu nome, está escrito no livro da vida, nos céus. Ele escreveu o meu nome e falou assim: ó, aqui eu quero falar para todo o inferno, Norival Júnior tem um novo dono, e eu sou o novo dono, porque agora ele vai carregar consigo a marca do meu sangue. E toda vez, Satanás, que você olhar para ele, você vai ver o meu sangue nele. Quem tem a marca do sangue tem a alegria do Senhor, tem a alegria da salvação. Tudo aquilo que está doendo em você agora, quebrando você, machucando você, por coisas que você fez, por coisas que você deixou de fazer, eu quero dizer que só pode ser reparado, renovado. Você que perdeu a alegria de estar nas reuniões, nas celebrações, você que a Bíblia já não é mais fonte de alegria, prazer e comunhão com Deus, só tem um jeito de renovar essa aliança agora, é pedir ao Senhor: devolva-me a alegria da salvação, da tua salvação, Senhor, porque eu quero voltar a saltar, pular na tua presença. E olha, irmãos, o mau uso, assim,
coloquei aqui, pecado na vida de uma pessoa é sintoma de que alguma coisa se foi. Crente, quando coabita com o pecado, quando se acostuma com alguma coisa que não é da natureza dele, de um tempo para o outro, ele vai perdendo essa alegria da salvação. Ele vai se encantando com o mundo, ele vai se alegrando com o mundo, uma alegria passageira e falsa, e vai perdendo a alegria da salvação do Senhor. Aí ele chega nas reuniões atrasado, ele deixa o grupo familiar, ele larga o encargo, o coração dele está em outras coisas. Isso é sintoma. Isso não é o seu problema. O seu problema não é que você não vai mais ao grupo familiar. O seu problema não é que você já não tem mais alegria nas reuniões. Você já não quer mais louvar, que você já não quer mais orar, nem ler Bíblia. Isso aí são sintomas de um problema mais sério. E esse problema é: a alegria da salvação se foi. Você é salvo, sim, você é crente em Jesus. Mas a alegria se foi. Mas a notícia é que ela pode voltar. A boa notícia do céu, Rogério, é que ela pode voltar com força ainda maior. Agora você vai estar muito mais consciente. Não era aquela alegria inicial do encantamento do primeiro amor, mas é um amor maduro. Eu amo a minha esposa com um amor maduro. Não é mais com aquele encantamento de adolescente, de jovenzinho, mas é com amor maduro. Mas é preciso voltar a sentir a alegria. Vocês estão ouvindo aí atrás, moços? Eu estou vendo aqui moços, moças, homens e mulheres, pessoas adultas, que não precisa que o Espírito de Deus me revele que você não está bem, porque eu conheço a sua história. Eu sei que você não está legal. Eu sei que você já falou comigo. Você que está aqui sentado, já inclusive vem falar comigo, que as coisas não estão bem para você. Isso é só sintoma, porque o que está faltando mesmo é a alegria da salvação. Preste atenção. Deus nos deu um dom extraordinário, que é o sexo, por exemplo. O sexo é uma coisa extraordinária na vida de um ser humano. Isso é um presente de Deus. Mas o que nós estamos fazendo com o sexo? Porque Deus nos deu para que ele fosse desfrutado na vida conjugal, na vida a dois. E aí o que acontece? O mau uso de um belo presente, o mau uso que muita gente faz, é só um sintoma. Não é a doença, é só um sintoma de que essa alegria da salvação se foi. Quando a alegria da salvação desaparece, é fácil você ligar o seu computador e clicar no lugar errado. É muito fácil. Mas se você tem a alegria da salvação, o seu dedo é controlado pelo Espírito Santo. Ele vai falar: não é aí que você vai clicar. Quando as coisas não vão bem, quando os nossos sentimentos não vão bem, quando não temos mais aquele fôlego para resistir, é porque está faltando algo especial. Foi o que aconteceu com Davi, irmãos. O pecado tira toda a alegria do coração de um crente. Quantos perderam a alegria da salvação por causa de pecados sexuais em sua vida presente, ou fracassos na sua vida passada? Tem gente que carrega até hoje uma dor, uma culpa enorme, por coisas, por pecados que não foram confessados lá atrás. Quantos relacionamentos não dão certo, porque o namoro foi um namoro carnal, foi um namoro maligno? Quando a gente vai tratar com casais, acontecem coisas interessantes. Quando você vai conversar com um casal, você vai ver que um está jogando a culpa no outro. Você vai ver qual é o problema. Está lá no namoro. O problema começou lá atrás. E aí quando você começa a falar: meu Deus, fiz besteira, casei com essa pessoa.
fiz besteira. E aí você começa a voltar à sua história, você vai lembrar de coisas passadas, momentos que vocês tiveram e que vocês não foram sérios com Deus, não agiram como crentes em Jesus. E aí o diabo começa a acusar, ele assume a dianteira na relação de vocês, ele se posiciona entre vocês e a cruz e o madeiro, e vocês perdem de imediato a alegria da salvação. Porque a alegria da salvação é quando eu sei que eu estou diante da cruz e vendo que o meu Deus me resgatou ali naquele madeiro, e o pecado não tem mais poder sobre mim. Eu já confessei o pecado, e ele não vai mais me impedir de servir ao Senhor, pois tem gente que não consegue se livrar da condenação. Querido, quer dizer que não há mais condenação para você. Condenação no plano eterno, porque o Senhor já te deu vida eterna. E aqui, joga essa carga pesada fora. Pecado é para você deixar, não é para você coabitar com ele. Joga fora essa desgraça. E você vai ver que alegria você vai sentir no seu coração. A alegria vai voltando à medida que você se afasta do pecado e se aproxima do reino, se aproxima das coisas da palavra. E ela volta instantaneamente. Quantos momentos você teve na presença do Senhor aqui? De êxtase, chorando, se quebrantou, Senhor, agora não te deixarei mais. Quantas pessoas? Quantos jovens eu vi aqui chorando, se acabando de chorar? Quantas pessoas? Quantas? Mas não tem força em si mesmo. Não cumprem um voto e voltam fracassados. Alegria da salvação. Devolve-me a alegria da tua salvação. E aí o texto termina assim: devolve-me a alegria da tua salvação, que é um espírito voluntário e obediente. Ou seja, como diz na Nova Versão Internacional, que o espírito voluntário e obediente me sustente. Sabe qual é a prova de que você tem a alegria do Senhor? É a obediência e o espírito voluntário. Não, eu vou servir o Senhor, eu vou fazer isso, eu quero servir, eu quero trabalhar para o Senhor. O que eu posso fazer, irmãos? Eu vou visitar, eu vou ajudar um irmão, eu vou... Lá no retiro de jovens, eu pedi aos jovens que se aproximassem de pessoas. A alegria da salvação me leva... Existe algum visitante aqui? A alegria da salvação, eu sou tão alegre com Jesus, Jesus mexe tanto comigo, é tão maravilhoso na minha vida, que eu vou me aproximar daquela pessoa. Vocês falar com ela? Aleluia. E aí entra a segunda coisa que Deus quer que Ele quer nos dar. Além da alegria da salvação, é a alegria do testemunho. É um dos sinais de que você perdeu a alegria da salvação. Não ter mais vontade em testemunhar. Está rolando até uma vergonha. Estou envergonhado, está de carregar minha Bíblia. Ainda bem que chegou o celular, que eu já posso carregar meu celular. Não precisa carregar o livro de capa preta, porque esse negócio de livro de capa preta, eu vou passar a algum lugar e a pessoa vai falar: é o crente. Aliás, hoje nem tem mais isso, né? Hoje acabou esse negócio assim. Olha o crente aí. Tenores, você que está mais novo, pega esse copo aí para mim, querido, faz favor. Deixei o copo ali, ó. Isso. O jovenzinho Tenores. Eu pedi uma pessoa mais velho, mas pediu mais jovem, né? Eu lembro quando era jovenzinho, na escola que eu estudava, na minha sala só tinha uns 2 ou 3 crentes. Aí eu tinha que ir para reunião quase todo dia, com vontade ou sem vontade. Eu falava assim, mamãe falava assim: vamos para reunião. Como é que é? Não, eu vou sim senhora. Vamos, seu banho rapidinho, meu filho, nós vamos para reunião, tá? Tá bom. Saí, irmão, assim. Depois que saí de casa, acabava a crise. Mas hoje o moleque fala assim: eu vou, não quero ir ao culto, não quero ir à igreja. Até aí, já começa errando por aí. Vai à igreja hoje não, mãe. Ah, filhinho, você quer ficar em casa vendo o que, filho? Então tá, mamãe vai, papai vai, tá? Eu vou morar com você, tá, filhinho?
estão governando a vida da gente. Lá em casa ele é essa menina, grupo familiar, familiar hoje, vamos para o grupo familiar hoje. Tá bom, então vamos. Chega lá, acaba a crise. O problema é sair de casa. Chega lá, acaba a crise. E eu ia para as reuniões. E aí, irmãos, eu tinha que levar minha mamãe, cadê a Bíblia? Eu falei, meu Deus, vou passar perto da casa daquelas meninas bonitas, que eu estou de olho nelas, e eu vou ter que passar, e elas vão ver que eu estou com a Bíblia, eu sou crente. Logo, se eu sou crente, elas não vão querer, chegar no morenão aqui. Ainda bem que eu encontrei olha que loura. Ainda bem que eu encontrei uma crente. Aí, irmãos, olha só, vergonha de carregar o livro preto. O tempo foi passando, veio 17, 18 anos, a crise foi aumentando, e aí bateu nas minhas mãos um livro do David Wilkerson. O nome do livro é O Jovem e Seus Assuntos. Quando eu li aquele livro do David Wilkerson, eu li numa tacada só. Quando acabei de ler o livro, eu estava com muita vontade de pegar a minha Bíblia. Me deu um medo do inferno. E o Senhor dizia, olha, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu diante do Pai. Olha, irmãos, isso é um negócio que ficou, porque o irmão David Wilkerson, talvez alguns jovens aqui nunca tenham lido nada do David Wilkerson, mas isso me marcou muito a minha adolescência. Acho que você também, Letícia. Aquela turma nossa, esse irmão foi, acho que faleceu recentemente, bem velhinho, um homem extraordinário. E aquele livro, até hoje na casa, aquele livro, irmãos. E aí eu vivia uma crise de identidade muito grande, porque o meu problema era que eu sentia alegria nas reuniões, eu gostava, mas eu tinha vergonha de assumir a minha condição de servo. Como é que eu ia passar perto da casa da Fátima e do Tide? Não, era Fátima, né? Tide morava no outro canto, era Fátima, Sandra, Aí tinha lá embaixo a Adriana, tinha não sei quem, a casa do seu Luadi, só tinha menina bonita lá. Você tinha que ver Fátima, jovenzinha, que bonita Fátima era, e ela é bonita. Tide não deu bobeira não, Tide foi lá e pegou a menina para ele. Eu tinha que passar ali. Mas o que é testemunho? Testemunho é manifestar com palavras ou atos, comprovar, atestar, depor a favor de alguma verdade. Eu preciso depor a favor da verdade, porque eu recebi o dom da verdade, ela está em mim, ela foi embutida em mim, a palavra. E como é que eu vou negar a verdade que eu creio a outros? Tem alguma coisa errada nisso? Está errado. Então, a testemunha é a pessoa que presenciou ou ouviu algum fato ou dito e que dele pode dar pormenores, tornar autêntico, válido o que viu e o que ouviu. Ou seja, o que eu recebi, o que eu vi, o que eu senti, o que foi operado em mim é tão poderoso e autêntico que eu posso passar para alguém com detalhes que Jesus fez na minha vida. Vocês viram o Fabrício ali? Parecia que levantava voo. Quando o Fabrício chegou aqui, depois o Fabrício chegou birutão. Ficou por um tempo ainda biruto. Não sei se ele está totalmente normal ainda hoje, mas mais ou menos. Mas de qualquer forma, já deu uma boa melhorada. Cadê ele? Está aí? Ah, que lindinho. Está com as crianças. Irmãos, eu tenho orado para Deus levantar homens machos para cuidar de criança. Eu estou orando por isso, hein? Então, se Deus colocar no seu coração o desejo de trabalhar com criança, esse negócio é para mulher. Estou te informando que isso é coisa do diabo no seu ouvido.
Júnior, se você tem um filho, você já está ficando habilitado a cuidar de criança. Não é qualquer um que cuida do Henrique. Você já está ficando habilitado, treinado por Deus. Porque dia desse eu vou entrar numa sala e vou dar uma aula para aquelas crianças. Faz isso. A sala que seu filho tiver, vai lá. Você acha que isso só é coisa de mãe fazer isso? Não é. Mas voltando aqui à vergonha. Você é ou não é testemunha? A palavra de Deus diz, irmãos, que a palavra, Romanos capítulo 10, versículo 8, depois 13 e 15, diz: a palavra está perto de ti, está na tua boca, está no teu coração. Isto é, a palavra da fé que nós pregamos. Ela está onde? Diga, a palavra está aqui. Está aqui. Está no meu coração. Está na minha mente. E aí o texto diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ó, que lindo, né? Maravilhoso. Mas como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Ou você pensa que Deus vai mandar um anjo para salvar seu amigo, seu colega lá? Você é o livro. Você é a fonte. É você que Deus vai usar para salvar. É você. Mas para falar de Cristo, irmãos, é preciso ter algumas coisas. Primeiro, é preciso receber poder. Jesus falou: vocês vão ficar em Jerusalém, vocês vão aguardar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, que o Espírito Santo não havia sido enviado ainda. E vocês receberão poder que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão e eu vou com vocês. Vocês vão receber poder. Esse poder advém da salvação, do Espírito Santo. Para testemunhar, tem que receber poder, tem que ter a alegria da salvação. E aí? Para testemunhar é preciso viver, é preciso ter poder, é preciso viver. Viver o quê? Viver Cristo em mim, em você, Cristo em nós. Alguém disse uma vez: chegará o tempo em que a minha vida será o livro que as pessoas vão ler para crer. Entende o que eu estou falando, irmãos? As pessoas precisam ler na sua vida o que está na palavra de Deus. E aí é muito estranho para as pessoas do mundo entender que eu, que já estou no novo molde e não no velho molde, é difícil para elas entenderem que eu tenho Jesus se eu vivo do mesmo jeito que eles estão vivendo lá fora. Não vão entender isso. Porque essa é uma outra bandalheira que o capeta está colocando na cabeça das pessoas. Portanto, eu tenho um novo molde. E esse molde vai mostrar ao mundo, a esse mundo que está aí, que eu tenho algo novo em minha vida. E esse algo novo é o Espírito Santo de Deus. É o Holy Spirit, irmãos. Aleluia. Holy Spirit. Pensa nisso. Pensa nisso. E por fim, para falar de Cristo, para ser testemunha, é preciso ter a alegria da salvação. É preciso receber poder. Você já recebeu. É preciso viver Cristo. E você tem que viver. E por fim, você precisa ter a alegria da salvação. O problema é que quem tem a alegria da salvação tem uma vida de gratidão e confiança, e não de murmuração, calúnia e contenda. Amém. Quem tem a alegria da salvação, presta atenção nisso, essa alegria, ela se manifesta na vida do crente de forma espontânea.
Eu tenho muita preocupação com o crente que murmura muito. É verdade. Tem alguma coisa errada nele. Crente que consegue arranjar chifre e cabeça de cavalo, onde não tem necessidade de ficar, e arranja problema. Tem alguma coisa errada. E essa coisa errada chama-se carne. A pessoa é bem intencionada, a pessoa ama o Senhor, ela quer servir o Senhor, mas na hora de uma circunstância de oposição, um obstáculo, uma dificuldade, ela se deixa contaminar pela ira, pela raiva, e aí ela solta o veneno. Nós temos irmãos que são tão, mas tão verdadeiros, que chegam a ser mal educados. É falta de tratamento espiritual. Precisa, irmãos, de tratar a carne. Nós temos que submeter a carne, esses desejos nossos, ao Senhor. Portanto, você tem alegria de salvação? Amém. Tem? Glória a Deus. O Senhor quer trazer, restituir o quê? A alegria da salvação. O Senhor quer restituir a alegria do testemunho. Por que não falamos mais de Cristo? Por que não falamos mais do testemunho da igreja? Eu lembro, Herodes, que um tempo atrás eles falavam assim: o Norivaldo é da igreja sem nome. Uma vez eu fui num auditório aqui no Wilson Freitas. Wilson Freitas é um ginásio, né? Aí tinha um grupo, uma reunião de jovens. Lá eu encontrei o Dag. Quem lembra do Dag aqui? Algumas pessoas do Dag. Eu encontrei o Dag. O Dag é um cara todo estiloso. Aí ele veio me receber. Norival, o Júnior, sei lá, me abraçou, veio comigo, caminhando. Isso lá nos anos de 83, 84, 85. Aí nós nos reunimos na UFES. Nós tínhamos aquela associação lá evangélica, né? Tinha um grupo lá que estudava a Bíblia na UFES, né? Eu fazia parte daquele grupo. Ele me recebeu. Quando eu cheguei lá, aquele auditório cheio de moços, ele botou o microfone na minha mão. Eu falei: o que eu vou falar? Ele falou: fala da igreja. Você é da igreja sem nome? Explica aí o que é isso. Eu falei: Jesus. Na época tinha um tal de um sorvete sem nome. Quem lembra desse sorvete sem nome? Lembra? Sorvete sem nome. Igreja. Quem disse que igreja não tem nome? Tem nome sim. Nós temos uma denominação sim. Nós não somos denominação, mas temos uma denominação. E a denominação é o nome da cidade. Partimos do pressuposto que todos os servos, todos os filhos de Deus, todos, e não exclusivamente nós, mas todos os servos de Deus, estejam eles reunidos em qualquer lugar, nasceu de novo, recebeu a alegria da salvação, ele faz parte da igreja em Vitória. Agora nós aqui estamos dando testemunho da unidade. Eu posso encontrar um pentecostal roxo, sapatinho de fogo, posso sapatear com ele. Eu posso encontrar um tradicionalzão. Irmão, aqui não pode dar glória a Deus. Eu vou ficar caladinho, irmão. Vou chegar no lugar e você, irmão, aqui você tem que botar uma coleira, um paletó. Eu falei: irmão, vou suar muito, mas vou colocar. Meu coração está aberto à unidade. Você concorda, Herodes? Agora, se ele chegar aqui, um dia o irmão veio pregar aqui e falou assim: ô irmão, aqui pode ficar sem terra? Você pode? Na hora, ele agarrou o negócio aqui assim. Oh, bênção! O homem foi liberto. Foi liberto do poder da coleira. Queridos irmãos, nós perdemos a alegria de falar de Cristo na igreja. A gente já está falando assim, eu vou para a igreja. Crente velho fala: para a igreja. Vamos, filho, está na hora para a igreja. A gente falou que hoje, o Valtinho dizia que o uso do cachimbo foi a boca torta. E a gente vai ouvindo todo mundo falar, e a gente fala: é tudo igual mesmo. Não é tudo igual. Nós estamos aqui
dando um testemunho na igreja, da unidade da igreja. E é este princípio que nós não vamos abrir mão, queridos. Nós não estamos mais falando dessas coisas. Acaso não vive Cristo em nós? Acaso não cremos no que pregamos? Cristo é a igreja? Vamos voltar a falar dessas coisas. Vamos falar, é a nossa profissão de fé. Vamos falar isso. Amém? A alegria de testemunhar. E eu quero terminar falando de uma terceira coisa que Deus quer nos dar: a alegria da disciplina. Vocês viram aquela moçada toda ali pulando, dançando, se alegrando? Aquela moçada estava debaixo do chicote. No bom sentido, tá? Quem é mais velho aqui sabe o que eu estou falando. A turma aqui passou apertada. Eu passei espremido. Era um tempo profético aquele. Era um tempo que Deus estava dando à igreja muitas vidas que precisavam ser tratadas. Estou vendo alguns deles aqui. E só problemático. Olha, André. Cara complicado esse. Chegou aqui, Valtir, mais um. Arrancava o centro. Edson chegou aqui. Vai ouvir o testemunho do Edson. Célio Lírio. Irmãos, aqui atrás, tem aquela construção, vocês viram um monte de roupa pendurada ali assim, vendo? Tinha uma turminha que povoava esse canto ali do galpão das ovelhas, passava o dia aqui dentro. Eu tinha até medo de entrar aqui. Só tinha cobra criada. Eu só entrava aqui com o pastor Valtir Pereira. Tudo quanto é. Problema que ir fora, Valtir. Vai lá para o auditório, vai lá para o terreno. Fica lá. Comandados pelo Neno, poderoso chefão, frouxo que só ele. Eles juntavam aqui e faziam as celebrações dele, coisa muito louca. E eu todo certinho, achava que tinha que ser do jeitinho, assim, bonitinho e tal. Vocês tinham que ver o que Deus revelar para eles. Um dia nós estávamos orando aí para você, ó. Deus falou comigo, nós temos que ir lá na casa da irmã Lena, orar por ela. Aí saiu todo mundo a pé. Eu falei, meu Deus. E eu ia atrás assim, igual um discípulozinho assim deles. Toninho, lá do Rio de Janeiro. Você lembra disso? Céu está feita. Porque o Senhor não sei o quê. Misericórdia, lá vou eu. Todo virgenzinho, todo. Senhor, onde o Senhor vai me levar com essas almas cansadas? Que dava na telha fazer, eles faziam. De vez em quando, Valtir Pereira chegava de surpresa. Botava ele sentado, era seu Nery. Botava ele no toco assim, sentado, e passava o machado. O cajado. Machado. Cajado. Mas essa turma foi sendo tratada. Hoje a gente fica cheio de muita coisa. Hoje, se eu vou exortar o filho de um irmão, o irmão liga para minha casa. Meu irmão precisa ter cuidado, porque a criança vai ficar traumatizada, irmão. Então, essas coisas depois tem que ir para psicólogo com ele, porque meu filho é um servo. Tudo bem, está indo para um motelzinho de vez em quando, está fumando baseadozinho, mas o irmão não precisa passar um trator em cima dele, né? Mas você fica assim, eu vou tratar como? O filho do irmão? Fiz tratar das minhas filhas. Mas nós perdemos a alegria da disciplina. A turma chegava para ser açoitada. Porque a turma era uma geração de moços que não sabiam o que era o amor de um pai, o cuidado de um pai, não sabiam o que era o limite, o que era a disciplina, por isso se envolveram nesse mundo de droga, de confusão, chegaram aqui e encontraram um pai, e se sujeitaram, porque viram amor. Quantas vezes na janela da minha casa eu via Santino, irmão do seu Carlito, o apóstolo que está aí hoje, o irmão Santino, ficava lá sentado na garagem, no Valtinho, em frente à garagem, sentado, 6h30, 6 horas da manhã.
esperando o Valdir acordar para tratar dele. Eles corriam, Derone, para ser disciplinado. Corriam atrás da vara. Nós perdemos a alegria da disciplina. Nós estamos perdendo a alegria dos limites, de saber que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Hoje se faz apologia desse evangelho permissivo, nojento, safado, que vai levar um monte de filho de crente para o inferno. Eu estou falando isso com vocês, tenho avisado aos irmãos. Cuidado com o que vocês estão fazendo dentro de casa, botando dentro de casa, o que vocês estão ouvindo na casa de vocês. Você pode estar levando seu filho para o inferno. E outra coisa, hein? Naquele tempo era uma geração diferente. Hoje nós estamos vivendo uma geração onde nossos jovens, quase todos nossos jovens, são filhos, são geração filhos de irmãos da igreja. Estou aqui dentro, cresceram aqui dentro. Essa turma tem que amar a disciplina, tem que amar a disciplina, tem que amar a autoridade espiritual. Senão vocês vão perder o rumo das coisas. Aqui não tem liderança, não tem irmãos aqui que vão passar o trator sobre vocês. Nós queremos que vocês se aproximem, vamos nos aproximar uns dos outros, porque a disciplina do Senhor é que dá a direção para a gente. A disciplina traz a alegria da salvação, sabia? Olha o que diz a Bíblia: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Quando você é chamado a atenção, quando um jovem, quando um irmão é chamado a atenção, inclusive gente grande, gente velha, é chamado a atenção, no momento gera uma tristeza no coração, mas depois produz fruto pacífico, que tem sido por ele, por ela, aqueles que têm sido por ela exercitados, produz fruto de justiça. Portanto, irmãos, a disciplina é uma necessidade na vida da igreja. Nós não podemos permitir que a igreja fique vulnerável. Um jovem se converte, vem para o nosso meio. Ele chegar aqui, ele tem que encontrar jovens santos. A primeira alegria, quer convidar para ir para um beijo na boca. Ele vai falar: o que é isso aqui? Onde é que eu estou? Ou o contrário. Chegou, moços, cerquem. Irmão, cerquem a pessoa. Você vira aquela moçada ali? Quando alguém entrava no nosso meio, muito dificilmente saía. Era assim ou não era? Isso não é saudosismo, não. Estou falando a memória de um tempo. Lá no retiro eu falei com os nossos moços: olha, moços, vocês formam uma geração que sucedeu essa geração profética, essa geração de jovens que veio para cá e foi tratado por Deus, pelo irmão Valdir. Vocês sucederam essa geração. Lá está o Ricardo, estava o Vitor, estavam os irmãos, estava o Fabrício. Quem é esse pessoal? A geração que estava eu. A geração dos anos 80 e 90. Os nossos moços hoje sucederam essa geração. E eu falei para eles: quando os que estavam ali falam lá na frente, lembram daquele tempo com saudade, vocês não têm que ficar enciumados por isso, não. Porque eles viveram aquele tempo. Eles desfrutaram daquele tempo. E eles deixaram para vocês uma herança. E eu perguntei para os novos agora: qual é a herança que vocês vão deixar para os adolescentes que estão vindo aí? Eles vão olhar para vocês e vão falar o quê? Olha como uma coisa é séria. Por isso nós temos que pedir a Deus que nos restitua a alegria da salvação, nos restitua a alegria do testemunho e nos restitua a alegria de sermos disciplinados. É preciso a disciplina na vida da igreja. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Logo, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo não sois filhos, sois bastardos. Todo aquele que entra no reino se sujeita à disciplina. Se você não se sujeita, se você não está sob correção, é porque você não é filho. Se você não aceita a correção, você não é filho.
bastar. Isso é para jovem, para adulto. Por que eu estou falando isso, irmãos? Estou falando porque é fundamental. Imagina bem, um jovem começa a gostar de uma jovem, começa a gostar ou, como aconteceu agora, a irmã aqui foi apresentada, dois irmãos experientes, vividos, viúvos, se conheceram, conversaram, se aproximaram, e quando eles perceberam que havia algo especial entre eles, convidaram a liderança da igreja para uma conversa, apresentaram, falaram dos seus planos, dos seus projetos. Queriam que a igreja se apresentasse à igreja como dois compromissados. Imaginemos agora dois jovens. Se um jovem começa a gostar de uma jovem, tem que haver disciplina na igreja? Qual é a disciplina? O que é importante? Se ele gosta daquela moça, deseja casar-se com ela, se ele tem um sonho de construir uma vida com aquela moça, a primeira coisa que tem que fazer é procurar a liderança da igreja. Primeiro procura irmão de encargo do familiar. Irmão, olha, eu estou gostando dessa irmã, tal, nós no momento não temos condições, mas nós estamos nos gostando, tá, né? Como diz o Alexandre, né? O que era preto e branco está ficando colorido, né, Alexandre? Está colorido, e eu acho que a coisa está crescendo. Ah, que bom! Eu vou levar isso ao presbitério. Vocês conversem com o irmão Dorival, com o irmão Júlio, tal, e se apresentem com o Rogério. Está lá domingo à noite, procura os irmãos. Falem dos planos de vocês, do projeto de vocês. Nós vamos aplaudir, vamos cantar, felizes com isso. Nós queremos que vocês se conheçam e tenham ótimos casamentos. Aí o que acontece? Não faz. Aí vai pelos cantos, vão se encontrando por aí fora, e tal. Quando você pensa que está tudo normal, aí vem um problema. Começa um relacionamento, termina e a gente não fica nem sabendo. Tem que ter uma disciplina. Tem que chegar e conversar. A igreja tem ordem, tem que ter ordem na casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. A mesma coisa o irmão. O irmão deseja adquirir um bem. Ele vai investir um dinheiro grande. Ele às vezes está em dúvida. Por que não procura uns conselheiros e outros irmãos? Tem problema? Procura o irmão, conversa. Antes que o problema, você perca o controle da situação do problema. É esse ambiente que a igreja precisa construir intensamente. Eu lembro, quando eu comecei a relacionar com o Luísa, não vou te falar comigo, não faça isso, não faça aquilo, não sai para lá, não sai para cá. E ele ficava com... Mas aquele cuidado era zelo, porque ele sabia que eu poderia estragar toda a minha vida com Deus diante de uma situação nova, porque eu nunca tinha me relacionado com nenhuma pessoa. Eu era um jovem, estava começando uma vida profissional e queria me casar, e ele passou todas as diretrizes para mim e tal. Irmãos, eu casei com a minha esposa, com a Luísa, sabendo tudo. Quando aconteceu, eu falei, meu irmão Valdir falou isso comigo, ele disse que isso ia acontecer. Tem que o irmão Valdir falou, e era a pessoa a mesma coisa, porque nós nos submetemos a uma orientação. Fica tudo mais fácil assim. Fica mais fácil. Eu falo isso aqui nos moços. Vamos, com os irmãos da familiar, vamos, irmãos, nos sujeitarmos aos outros. Você não está vivendo a sua vida para você mesmo. Você faz parte de um corpo. Isso também traz alegria da salvação. Traz alegria. Você está em sintonia com a igreja, com o grupo familiar. Isso traz alegria, traz segurança para você. Isso é bênção para você. Amém? Vocês entenderam o que eu estou falando? Não é tudo difícil. Uma vez eu fiquei sem salário em todas as minhas fontes de renda. É muita, né? A pessoa tem que ter um monte de fonte de renda. Eu fiquei... Irmão, de repente não pagava, nem Serra pagava, nem Estado pagava, lá nos anos 90 isso. E eu, orgulhosamente, não falei para ninguém. Ninguém. Urrando, um sofrimento terrível.
Foram 5 meses. Até que uma voltinha, foi à minha casa, depois Derone me passou no sabão. O que você lembra disso? Ele falou comigo: você errou. Você tinha que falar conosco. Isso não é bom para a gente. A gente não se sente bem com isso. Você é um com a gente. Como é que você fica lá nessa luta sua sem salário e você não fala com a gente? Nós queremos te ajudar, meu irmão. O corpo é isso, né? É o corpo. Eu não preciso sofrer tanto. Eu vou dividir o peso uns com os outros. Então eu estou falando isso para os jovens, estou falando para os irmãos que são casados, estou falando para os irmãos mais idosos, nossas crianças. A alegria da salvação, a alegria do testemunho, a alegria da disciplina. O tema da mensagem é 3 coisas que o Senhor quer restaurar no meu coração, no seu coração. Agora julgue você. Como é que está a sua vida com Deus? Se você está feliz com Jesus? Quando eu digo alegria da salvação, eu quero dizer o seguinte: perder a alegria da salvação quer dizer perder o prazer de estar em Cristo, decepcionado com a graça, com a igreja, com tudo. Eu perdi essa alegria. Ela pode voltar. Eu quero dizer que ela pode voltar. E com ela vem um testemunho, com ela vem a disciplina do Senhor também. Porque tudo isso é a alegria do Senhor. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a minha, é a sua, é a nossa força. É a alegria do Senhor. Então, deixa a alegria voltar, irmão. Amém?